Conversas de Café. A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos, partilhamos ideias e percepções, expurgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Então, Pascoal, quer dizer então que a gente vai voltar aqui nesse podcast dando uma certa continuidade a Harari, né, com Sapiens, mas agora num ponto que a gente deixou em aberto. A gente começou a conversar e acabou por não voltar a ele, que é a ordem imaginada. A parte, e por acaso essa ideia de ordem imaginada está dentro da obra de Harari, e ele explora nessa obra 4 pontos, né? A gente já tinha tocado nisso no outro podcast, que era a revolução cognitiva, a revolução agrícola, a unificação da humanidade e a revolução científica. Esse ponto dessa unidade, dessa ordem imaginada, ele está mais ou menos entre a revolução cognitiva e a revolução agrícola, né, Pascoal? Sim, eu até estava, digamos, a avançar um pouco no livro, porque acho que ele até usa o conceito de ilusões ou de ficção, no sentido em que o homem foi evoluindo e o seu pensamento avançou de tal maneira que depois na sua cabeça construiu, digamos, ideias que vingaram nos tempos modernos, que foi a primeira foi o dinheiro. Não sei se você também viu essa parte. Sim. Mas isso já é bem mais na frente, né? Isso é bem lá adiante. E depois os impérios e a religião. Era isso que eu, no fundo, estava a ver no outro episódio. Mas então, aí, na Revolução Agrícola, e depois, logo a seguir, evoluindo, logo a seguir, isto é uma maneira de falar, porque, pronto, a Revolução Agrícola é 10 mil anos, 9 mil anos atrás. E depois, digamos, o salto seguinte, que ainda demorou alguns milhares de anos, portanto, creio eu que por volta de 5 mil anos atrás, acho que foi o aparecimento da escrita, salvo erro, não? Exato. E Pascoal, essa abordagem que Harari faz, praticamente o eixo do livro dele está aí, não é? Inclusive todas as conferências que ele acabou por fazer, o livro com certeza é um best-seller, é fantástico, realmente tem um conteúdo intrigante, a escrita ela é muito convidativa, é um livro volumoso, não é? Mas bastante convidativo, você consegue ler e acabar por trabalhar muito aquele livro na sua cabeça. Mas o eixo da discussão dele está justamente nessa construção social que nós fazemos, né? Porque ao brincar com a palavra sapiens, ele está brincando até que ponto essa criatura que bom, não se sabe exatamente o que aconteceu para levar o ser humano a esse nível de desenvolvimento, né, a se afastar das demais espécies, e o sapiens ter chegado até aqui. Mas ele faz o eixo da discussão dele, que ele coloca, está dentro dessa ordem imaginada, né, Pascoal? Onde ele vai colocar, inclusive, que ela é objetiva, que é subjetiva e que é intersubjetiva. A discussão que ele monta em cima disso é que vai chegar nesse ponto da questão da religião, da ficção, dos universos imaginados, das hierarquias sociais. Quando ele fala sobre a realidade objetiva, ele está falando sobre aquela ordem imaginada objetiva, ele está falando sobre aquilo que existe independente da consciência humana, que são fenômenos, né, que vão acontecer, que continuam a estar acontecendo, independente de você acreditar ou não, né? Ou seja, podemos usar um exemplo muito curioso para isso, que é a própria existência dos micróbios, dos micro-organismos. Até o momento que antecede a invenção do microscópio, ninguém tinha absolutamente a menor ideia da existência desse mundo vastíssimo dos micro-organismos, não é? Ou seja, essa é a ordem imaginada
objetiva. A ordem imaginada subjetiva é aquela que depende da consciência e das crenças, mas do indivíduo, ou seja, são crenças individuais. Por exemplo, o amigo imaginário. A criança tem lá um amigo imaginário e aquele indivíduo acredita que existe aquela entidade ali com ele, aquele indivíduo que vai estar dialogando com ele, brincando, participando das coisas. Então, isso daí estaria na ordem imaginada subjetiva. A ordem imaginada intersubjetiva é que estaria na raiz da construção social que nós temos hoje, né? Sim, e você explicou muito bem precisamente isso agora, até que chegamos precisamente às tais ideias mais elaboradas, se quisermos assim classificar, que depois deram sucesso ao Sapiens, e a Harari explora sempre isso e também explora os lados, digamos, menos positivos deste percurso. Estou-me a recordar que o livro vai evoluindo cronologicamente e, portanto, falando até no aparecimento dos caracteres, portanto, da escrita, portanto, na civilização suméria, salvo erro, e depois tudo isso vai potenciar os aspectos do comércio e o comércio depois logo a seguir vai potenciar também o surgimento, portanto deixar de ser só a troca direta, porque isso era há 10 mil anos atrás, quando surgiu a agricultura, e passou-se a usar aquilo que agora classificamos como sistemas de moeda portanto vai-se evoluindo até que chegamos depois à parte das conquistas do novo mundo, do ponto de vista da Europa, não é? Uma Europa em que algumas nações foram à procura de outras terras, e com isso ele explora o outro lado. Dá aquele exemplo, por exemplo, dos conquistadores espanhóis quando chegam ao México e os aztecas, portanto outra civilização completamente nunca tinha contactado com nenhum europeu, e para os aztecas, aqueles europeus que estavam ali a aparecer, Cortés e os seus acompanhantes, o Cortés era um deus que estava ali a chegar, e no fundo os aztecas acolheram-no como um deus, e depois o resto da história há muita gente que sabe perfeitamente o que é que sucedeu. Portanto, e Harari explora isso, não é? Pois. E é interessante porque essa escrita que Harari faz em Sapiens é uma escrita que é até muito curioso isso, porque é uma escrita em espiral, não é, Pascoal? É onde você tem um ponto de abordagem que você, em vários momentos do seu discurso, você volta até aquele ponto de abordagem. Isso daí daria até um podcast fabuloso sobre essas questões, porque são sistemas de escrita muito curiosos. Quando você constrói a narrativa em espiral, quando você constrói a narrativa linear, aí poderíamos até mais uma vez voltar àquelas questões de Kairos e Cronos, né? Com essas questões narrativas. Mas então, e com relação à ordem imaginada que Harari vai abordar, no final ele chega naquele ponto do intersubjetivo que a gente estava falando, que é o que você trouxe à superfície, e esse intersubjetivo é o momento em que a realidade, que é objetiva, e a realidade subjetiva estão combinadas, porque há uma crença coletiva, ou seja, os indivíduos partilham daquela ideia. Aí a gente pode colocar as questões religiosas como isso, mas ele usa exemplos que são muito, muito pesados, como, por exemplo, a própria ideia de direitos humanos. Direitos humanos, na abordagem que ele coloca, seria um bom exemplo de uma ordem imaginada intersubjetiva, porque não está assegurado, isso é puramente o imaginário, ou seja, o indivíduo, isso não está organicamente montado, é algo que foi definido, e o ser humano é especial justamente por isso, que cria esses imaginários, constrói essas ordens, e graças a essas ordens a sociedade é possível, né?
Isso, inclusive, até se a gente fosse pegar os filósofos para poder fazer uma abordagem em cima disso, tem material de sobra, né? Para poder verificar esses aspectos. Aproveitando aí o seu comentário, agora passou-me aqui um pensamento também, ele fala, por exemplo, em relação ao dinheiro, ele diz claramente que foi também, portanto, encaixa-se nessa construção coletiva, que no fundo permitiu que qualquer pessoa que pode ser muito diferente da outra por opção política, por opção religiosa, por características inteiramente diferentes entre as duas, no fundo o dinheiro na atualidade acabou por unir, e ele dá, pegando então nesses exemplos pesados, dá o exemplo do Bin Laden, e de toda a gente sabe o que é que aconteceu, portanto dos ataques às Torres Gêmeas, e ele diz que comparando os Estados Unidos e o Bin Laden, que no fundo foram inimigos ferranhos, no fundo o Bin Laden também gostava muito de dólares, portanto tem a Harari, digamos, a usar estes exemplos pesados, como você diz, não é? Pois é, e poderia até conectar com Sloterdijk com relação aos comportamentos cínicos, não é? Uhum. Que seria mais uma vez em torno disso. E ele vai fazer abordagem sobre a questão do individualismo, né, Pascoal? Porque dentro dessas ordens imaginadas, o individualismo é um bom exemplo disso, porque nós somos educados sempre aquele pensamento de que você não depende dos outros porque você tem a sua própria luz, ou seja, você não depende da opinião do outro. Mas em termos sociais, nós vivemos constantemente dependentes do outro. Nós dependemos a todo instante de uma aceitação, nós dependemos do aplauso, nós dependemos da crítica, ou seja, a nossa existência é uma existência interativa. É essa interatividade que faz a dinâmica dos sapiens evoluir, né? E aqui os sapiens que ele está tratando, por favor, naqueles sapiens lá antropológico que faz abordagem, mas sim o sapiens que ele está tratando é mais uma brincadeira que ele faz com esse homem que chega ao cotidiano, né? Nos nossos dias, e que evolui praticamente de forma, a gente olha sempre para essas ordens como se fossem encaixadas só nas nossas realidades contemporâneas, mas nós poderíamos pensá-las em tempos distintos, não é? Porque ele até faz uma brincadeira dizendo que um jovem de um castelo, um filho de um nobre, ele não tinha um quarto só para ele. A ideia de ter um quarto só para o nobre é algo muito imaginário. Não, naquele tempo não existiria isso. O dormir do nobre era junto com outras pessoas que estavam ali juntos. As intimidades eram muito distintas, né? Inclusive, até uma coisa muito engraçada, no Brasil ainda existem casas assim, mas não é resquício do período da Idade Média, obviamente, mas na Europa se encontra mais, e a gente pode fazer um paralelo até para o que se vai encontrar no Brasil. As casas em que você tem um cômodo que passa para o outro, né? A própria ideia de divisão de cômodos é uma ideia de uma ordem social imaginada, né? Nós hoje olhamos para a divisão da casa, onde você tem sala, quartos e cozinha, e casa de banho, banheiro. Só que isso é uma coisa muito moderna, porque o antes você tinha os cômodos, você passava de um para o outro. Quem for visitar Versalhes ou outros palácios vai encontrar exatamente essa lógica. Você não tinha, quando tinha um corredor, era um corredor de trabalho. Não é verdade, Pascoal? Isso é bem interessante, essa ideia que estás a expor, porque também, se bem me recordo, o Harari tem vários exemplos. O outro exemplo que, portanto, ele fala que realmente a história é feita pelos homens e digamos, deu algumas caminhos, portanto, por onde os homens foram, como e está apontado aí na sua fala portanto, de uns tempos mais recuados na Idade Média e para trás,
em relação aos suzeranos, o conceito de dormir e até das intimidades, até para a questão lembra-me agora dos herdeiros. Portanto, às vezes isso até era assistido, não é? Pelos fidalgos, pelas damas de companhia, pronto. E isso foi evoluindo, pronto, ou seja, houve modificações, mas ele diz que essas modificações, essas mudanças, tanto podia dar para um lado como para outra, fala até nas encruzilhadas. E a propósito das encruzilhadas, e dando então mais um exemplo, estou-me a lembrar de ele falar, por exemplo, de Constantino, o imperador Constantino no século IV, portanto já daqui da era cristã, ter achado que para resolver o problema já da turbulência grande e das guerras que já estavam a ocorrer dos povos que eram fronteiros ao Império Romano, estavam a atacar o Império, já